Oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido, amado, grandioso e onipotente Pai Celestial, novamente nos prostramos ante Ti, Senhor, e unidos na oração ante Tua face, Senhor, para trazer a Ti toda a glória, a honra, louvor e toda admiração, Senhor, diante da grandiosidade que és Tu, Senhor, para a nossa vida. Assim, Pai, agora queremos Te pedir de todo o coração, abençoa-nos, Pai, com Tua palavra e ajude que possamos ouvir e entender aquilo que o Espírito Santo já tem preparado desde o céu e agora quer colocar no nosso coração o sentir da Trindade Divina. E tudo isso, amado Pai, viemos ou nos colocamos ante Tua palavra, porque levamos a alegria, a certeza de que cada vez que nós nos encontramos, Senhor, com Teu altar, mesmo sendo agora pelo meio da transmissão, nós vamos sair novamente fortificados com alegria no coração. Para que tudo isso seja possível e aconteça, Senhor, ajuda-nos que possamos deixar de lado o nosso próprio eu, as circunstâncias, as preocupações, e que a gente possa viver esta hora de muita benção e paz na tua presença, Senhor, através da palavra. Pedimos a proteção dos anjos, para que tudo transcorra bem debaixo do olhar e a proteção dos anjos. Também Te pedimos uma estreita comunhão com o nosso apóstolo maior, nossos apóstolos, ao redor de cada lugar no Brasil e também ao redor do mundo, e que nesta comunhão entranhável, Senhor, Tu também possa contagiar a cada ouvinte em cada lugar, amado Pai, com cada irmão e irmã, também estendendo tudo isso ao mundo do além. Que nada falte aos nossos amados ali e que eles também possam vivenciar as Tuas palavras, Senhor, através do Teu altar. Agora, Pai, entregamos em Tuas mãos as necessidades de cada um dos Teus filhos. Temos irmãos e irmãs que pediram que rogássemos e lembrássemos delas em oração. Assim, Pai, colocamos todos esses rogos diante do Teu altar agora e que Tu possas atender segundo Tua vontade. Também é o mais importante para nós nesta união, amado Pai, é as bênçãos espirituais, a preparação da nossa alma para a vinda do Teu Filho Jesus e para irmos com Ele para a glória. Por isso, Pai, santifica o Teu altar e que através da potestade do Santo Espírito Tu utiliza os servos, amado Pai, que Tu utilizará agora, para que sejamos tão somente uma ferramenta do Santo Espírito em benefício e para o desenvolvimento, o crescimento da nossa fé e das forças que precisamos para continuar o caminho. Pedimos a proteção dos anjos, também que Tu possas abençoar todo o trâmite da transmissão, que tudo transcorra bem. O pedimos tudo em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém. Está em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 2, a palavra para nós hoje que diz: E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Até aqui.
Obrigado. Sejam bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, para novamente podermos vivenciar a palavra pastoral para este domingo. Carinhosas lembranças também do apóstolo de distrito, do apóstolo Bonite, dos servos irmãos, o qual pudemos estar junto nos últimos fins de semana passado. Então pediu que transmitisse carinhosas lembranças para todos. Amados irmãos, a palavra de hoje tem como título, né? Obediência, benção. Esse texto utilizado para nós neste domingo, ali fala de Deuteronômio, ali ele fala do povo israelita, que ao ouvir, né, a palavra de Deus que fala do nosso texto aqui, todas estas benções virão sobre ti. E depois os irmãos leem esse capítulo inteiro de Deuteronômio 28 e veja ele anuncia ali quanta benção que o povo de Deus, o povo israelitas daquele tempo iriam receber, né, por ouvir a voz de Deus. E juntando todo esse acontecimento, pensamos, né, no nosso texto, benção, obediência, foi quando Moisés foi buscar, né, pela indicação de Deus, buscar através da tábua dos 10 mandamentos, colocar as coisas em ordem, né? Porque a gente lê ou a gente observa que antes dos mandamentos que veio através de Moisés, né, de Deus através de Moisés, não haveria ordem nas coisas, né? Ali era algo que cada um fazia segundo a sua interpretação e as coisas não iam bem. E quando Moisés trouxe, né, os mandamentos, a tábua das leis, as coisas começaram a entrar em ordem, e a gente percebe também pela Sagrada Escritura, de que nem todos aceitaram, nem todos gostaram daquilo que viam, daquilo que Moisés havia trazido de Deus, a ponto de um pouco, no final, já um pouquinho antes da vinda, quando foi a vinda de Jesus, até disseram ao Senhor que era muito complicado, era muito pesado seguir, né, os 10 mandamentos, e ali onde Jesus resumiu apenas em 2 e disse, já que é complicado, então o primeiro e o segundo mandamento vai se cumprir, todos os demais, aqueles que conseguirem, que é amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. E amados, essa benção, ela aqui fala obediência, benção. E quando a gente fala em obediência, nós também podemos pensar que é uma palavra que hoje nós vivemos um tempo onde muitos querem mandar e poucos obedecerem, né? E a obediência tem as suas consequências. E no sentido do povo israelita, aqueles que andavam debaixo dessa obediência, ali no Deuteronômio, que fala que é o capítulo, né, 28, fala ali das consequências de ouvir a Deus, de estar andando debaixo da benção, quanta benção eles iam receber. Só que aqui, amados irmãos, faz a gente pensar de que estas benções que relata aqui em Deuteronômio, era tudo no sentido material, que eles, por ouvir
a voz de Deus, ser obediente a Deus, eles iam ter riquezas, eles iam ter boas colheitas, eles teriam poderosos exércitos que iam vencer as guerras, e uma série de coisas aqui que fala que era a benção de Deus. Pois bem, para nós, amados irmãos, também nós podemos alcançar essa benção. Não diz em lugar nenhum da Sagrada Escritura que Deus não abençoa até hoje no sentido material. Nós também podemos receber a benção. Mas nós hoje recebemos uma benção, queridos irmãos, não só naquilo que é material, né? Porque aqui fala que o Novo Testamento, as benções imateriais ganham importância. Aquelas bênçãos que é imaterial, né? Ela ganham importância para nós. E obediência, amados irmãos, ela pode cair num coração ou na vida de alguém, na vida de um ser humano, como algo de admiração e como algo de bom. E por outro lado, né? E isso certamente quando cai nesse coração de admirar a obediência ou a indicação, ser obediente, alguém pode conduzir a sua vida como algo leve, tranquilo e com alegria. E ao contrário disso, alguém que talvez encara a linha ou a situação da obediência como um peso, como algo algo de proibição ou de opressão, se torna, não tem alegria de conduzir e de carregar essa obediência, a lei da obediência. E amados, imaginemos nós um mundo, ou dentro podemos fazer um pensamento sobre o mundo sem obediência, sem ter leis que tivesse que caminhar em obediência, ou dentro de um lar, né? As regras e normas que têm que ser seguidas, né? Esses dias eu lembrava, quando me preparava para o serviço divino, eu ia fazer uma visita num lar, e tinha uma criança que estava num lugar quietinha, e algo que até chamou a atenção, e eu perguntava para ela: você está triste? Ela disse: não, eu estou de castigo. Eu estou de castigo. Eu falei: puxa vida, mas por que? Ela falou: o meu pai falou que eu desobedeci. Então dá para a gente fazer uma comparação com nós, amados irmãos, que a palavra, né, a lei da obediência, muitas vezes ela leva a um castigo, né? Aquele que não obedece, né, às leis de um país, às leis de conduta, depois certamente vai sofrer uma pena por causa disso. Mas aqui a palavra de hoje, amados irmãos, para nós tem um fundamento maravilhoso, porque aqui fala que, imaginemos que, trazendo para nós nos dias de hoje a obediência de ser um fiel filho de Deus, de amar ao próximo, né? Ser obediente nesse sentido trará as suas consequências maravilhosas para nós. Não vai ser um peso conduzir a nossa vida em comparação num caminho, né? Nos dois pontos do caminho da obediência e no caminho da desobediência, né? Então nós queremos, amados irmãos, aqui fala algo maravilhoso, que nós devemos fazer um projeto de vida. O nosso projeto de vida deve ser construído segundo a vontade de Deus, e não como um peso, né? E Deus é amor, né? Deus é paz, Deus é alegria. Ele não quer impor a nós que nós sejamos
por uma imposição ou por uma obrigação, amar a Ele ou seguir a Ele ou conduzir a nossa vida, né? Porque hoje há linhas de situações e de que alguém pode dizer: olha, se você não fizer isso, aquilo, você vai receber um castigo, né? E até fala: Deus vai te castigar. Deus não castiga, não. Ele coloca as suas leis, como colocou no primeiro tempo, e maravilhosamente o povo de Deus, os israelitas, eles creram nessa benção de Deus, embora foi no sentido material, mas eles tinham essa confiança. E para nós hoje, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, foi aberto para nós de que, através de fazer um projeto da nossa vida como cristão, seguir conforme a vontade de Deus, nós vamos conduzir a nossa vida, e isso trará alegria no nosso segmento, não um peso, não uma opressão, é algo diferente. Então, amados irmãos, nós queremos seguir no caminho da obediência. Claro que muitas vezes, como tomando novamente esse exemplo da criança, muitas vezes ser obediente vai contra aquilo que muitas vezes é o nosso desejo ou a nossa vontade. Gostaríamos muitas vezes de que as coisas trilhassem outro caminho, outro rumo, e muitas vezes isso pende para um lado que desagrada a Deus, um lado da desobediência, né? Uma ocasião, eu convidava uma pessoa para vir na igreja, e ele perguntou como que é a igreja, como é que funciona, e ele queria saber dos detalhes, né? E eu pude falar para ele: olha, a gente chega um pouquinho mais cedo na igreja, fazemos as nossas orações, e tem um momento da prédica, e depois tem um momento que o cargo que está no altar faz a oração do Pai Nosso, e depois é doado perdão. Eu falei para ele todo o segmento do serviço divino, porque ele foi perguntando, e eu disse, nesse momento eu disse a ele: tem um momento que o cargo pede para que todos se levantar para orar o Pai Nosso. Aí ele simplesmente disse: e se eu não me levantar? Já numa linha já de questionamento, né, ou de polêmica. E eu pude dizer para ele: bem, se você não quiser levantar, você fica sentado, né? Mas eu acredito que não vai ficar bem, né? Porque se todos se levantam e cai numa situação, também me fez lembrar desse convidado, cai numa situação onde muitos querem salvar a sua alma, querem estar em comunhão com Deus, reconhece Deus e o seu Filho Jesus, mas segundo a minha maneira, o meu pensamento, as coisas teriam que se moldar segundo aquilo que é o meu desejo, e não aquilo que é uma norma, uma regra ou a obediência, né? Então, levantando um pensamento dessa forma, nós vamos perceber que a obediência é algo maravilhoso, né? Ser obediente, pensar que temos regras e normas e leis para seguir, isso também faz parte do caminho da salvação da nossa alma. Então, amados irmãos, nós queremos aceitar, né, aquilo que vem de Deus, as condições que o amado Deus deu a cada um de nós, para que nós também possamos andar debaixo daquilo que é a vontade de Deus e construirmos a nossa fé segundo a vontade de Deus. Amados irmãos, aqui relata na palavra de hoje, faz-nos lembrar daquele jovem que quando Jesus falou para ele que ele tinha que vender tudo e seguir, ele
titubear ali, ele não quis obedecer, né? Ele ficou com dó, né? Com pena de largar o seu tesouro, aquilo que ele tinha como riqueza, para poder seguir a Jesus. E a comparação de tudo isso, amados irmãos, tem um significado muito maravilhoso, porque quando se fala no sentido que além da benção material que cada um de nós temos, queridos irmãos, nós temos a benção espiritual, a benção para as nossas almas, vai muito mais além daquilo que é material. E isso depende muitas vezes tomar e lembrar deste exemplo do jovem rico que não conseguiu se abster ou desfazer daquilo que, fazer um pensamento sobre o sentido espiritual, ele não conseguiu tirar do coração dele aquilo que era muito importante, era valioso para ele, e não conseguia enxergar que aquilo é valioso, é importante, mas não se comparava com aquilo que Jesus estava oferecendo para ele, né? Que era um tesouro no céu. E Jesus falava: você herdará um tesouro no céu, mas no céu, a minha alma, que tesouro é esse? Poderia alguém perguntar, né? Como que será esse lugar, né? Talvez uma criança tranquilamente perguntaria: como é esse lugar? Como vai ser? Como é que vamos desfrutar? E quem me garante que esse lugar é um tesouro, é algo maravilhoso, especial? Sabendo, levando em conta que nem tudo, né, do que faz parte da glória é revelado. A gente sabe disso. Mas quem garante que este lugar será um lugar maravilhoso e da glória? Foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixou bem claro tudo isso. E também deixou, através da potestade do Santo Espírito, a maneira, os ensinamentos, o qual nós aprendemos, né? Porque cada serviço divino, nós aprendemos algo novo, aprendemos a ouvir a revelação do Espírito Santo em cada serviço divino, que vem algo novo, e não termina por aí. Depois a gente tem que continuar a nossa vida e observar se estamos com a alegria de pelo menos se esforçar em cumprir, em obedecer aquilo que ouvimos, ou talvez saímos da igreja ou diante da palavra de Deus com certo aborrecimento, porque talvez não era aquilo que gostaria de ouvir do altar do Senhor, né? E a gente sabe que tem palavras que muitas vezes vêm ao nosso encontro de uma maneira, de um alerta, talvez de um puxão de orelha, no bom sentido, porque voltando ao exemplo daquela criança que estava de castigo, o pai fez isso, ou a mãe fez aquilo com a criança, e o grandioso propósito é de ajudar a criança, a se desenvolver debaixo de normas, né? E de regras que faz parte da vida. Assim também queremos nós, no sentido espiritual, saber de que quando temos que ouvir, né? Ou quando ouvirmos a palavra de Deus, que ela também seja como uma alegria para nós de saber que o amado Deus, nosso Pai, através do Espírito Santo, está nos alertando, está nos ajudando o caminho, ou o pensamento, ou uma situação que não seria bom, né? Imaginemos essa criança, o pai, todos nós sabemos que uma criança tem que haver ali, né? Restrições, e às vezes para nós é difícil falar não para uma criança,
ou gostaríamos de chegar ali, tirar ela daquela situação, mas faz parte, né? E assim como crianças também, diante dos olhos de Deus, nós queremos aceitar aquilo que vem do nosso Pai Celestial e construir, né? Fazer do projeto da nossa vida, amados irmãos, como aquele que construiu sobre a rocha a sua fé. Quando vir as situações, ela está firme, não vai balançar, né? Com os ventos e as correntes espirituais que hoje circulam o mundo, né? Então, para nós é uma alegria de poder saber que o amado Deus está disposto a nos abençoar, como deu como exemplo o povo israelita, que eles receberam tudo de Deus apenas por ouvir e obedecer aquilo que Deus falara com eles. Amém. Também temos entre nós o nosso querido primeiro pastor Cláudio. Por favor, ocupe o altar e manifeste o que tem no seu coração, irmão, por favor, um hino. Amados irmãos, é uma alegria poder estar aqui novamente, neste serviço divino, para esse domingo. E a palavra de hoje fala sobre a benção, que, como disse o apóstolo Reinaldo, a benção para o povo naquele tempo era voltada mais para o material, porque era um povo que estava se tornando uma nação e realmente precisava muito da ajuda de Deus, né, para formar uma nação, para se organizar, para ter tudo o que é necessário para uma nação, né, ser abençoada. E Deus queria abençoar. Era o propósito de Deus abençoar mesmo materialmente, mas não só materialmente, espiritualmente também. Mas o propósito de Deus era mostrar para as outras nações, no mundo todo, né, as outras nações, que se o povo fosse obediente, né, e cumprisse a vontade de Deus, esse povo, essa nação se destacaria muito, né, diante das outras nações. E Deus fez assim. E o apóstolo lembrou na sacristia que até hoje o povo Israel, né, é um país abençoado, né, materialmente muito abençoado, porque Deus cumpre até hoje aquilo que ele prometeu. E para isso, Deus, ele deu aquele conjunto de leis, né? Se não me engano, são quase 600 leis, né? No livro de Levítico. É o terceiro livro, né, do Pentateuco, né, dos primeiros 5 livros. O Levítico é o terceiro livro. O primeiro livro é Gênesis, que Deus criou todas as coisas e formou o povo. O segundo é o Êxodo, né, que é a salvação do povo. E o terceiro livro, que fala sobre as leis, livro de Levítico,
é onde Deus cuida do povo, Ele trata do povo, né? Então, durante a travessia do deserto, Deus deu todas essas leis através de Moisés. E as leis vieram para abençoar o povo, como disse o amado apóstolo, não para causar alguma opressão ou para fazer com que o povo ficasse oprimido, sem liberdade. Não. A lei, na verdade, ela não tirou liberdade. Imaginemos o caos que seria o nosso país e outros países se não tivessem as leis. A constituição de um país é algo sagrado, né? É algo sagrado. A Constituição, ela é defendida, né? Por todos, né? E em cada país a Constituição é algo sagrado que tem que ser seguido, porque senão, amados, sabemos o caos que pode virar. No livro de Salmos, no capítulo 1, no versículo 2, diz aqui, né, o salmista: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, aquele que é fiel, temente a Deus, ele procura a lei do Senhor e tem alegria nela. Uma vez me falaram que a Bíblia tem bastante relatos, tem uma literatura assim muito boa para ler, mas o livro de Levítico só fala de lei. E uma vez eu li o livro todo de Levítico e não foi algo entedioso, não. Foi muito interessante, muito bacana ver as leis que Deus criou para o povo. Inclusive, dessas leis, a constituição de muitos países copiaram bastante dessas leis que Deus deu ao povo. E para nós, no Novo Testamento, Jesus resumiu tudo em 2 leis, né? E dela depende toda a lei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, dessas 2 leis depende toda a lei. Então, amados irmãos, a palavra de hoje quer mostrar para nós que as leis, os 10 mandamentos, são para nós uma grande bênção. Elas trazem para nós a graça de Deus e trazem alegria e trazem a bênção para cada um de nós. Amém. Amém. Pensava, quando o primeiro pastor fala das leis ali que contém em Levíticos, amados irmãos, são mais de 600 leis, e ali também algumas são leis que, se a gente olharmos para estas leis, seria praticamente impossíveis de cumpri-las, né? Teríamos que estar andando de camelo ainda e assim por diante. Muitas leis que havia. E vejam que algo maravilhoso, que com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que instaurou o seu Evangelho, Ele pôde trazer uma tranquilidade ao ser humano de buscar a salvação. E ele não desfez nenhuma dessas leis lá do Moisés, porque muitos criticaram ao Senhor Jesus, até questionando que ele estava querendo mudar as leis. Ele deixou bem claro que ele não vinha para mudar, né?
Ele veio no sentido de colocar a lei do amor, né? E com isso ofereceu para o ser humano um caminho, uma maneira mais tranquila de poder alcançar a salvação da alma. E ele demonstrou isso dando a sua própria vida, né? E instaurando o evangelho da verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando menciona essa verdade, amados irmãos, tem que ter, juntamente com isso, paralelamente a isso, a obediência daquilo que ele instituiu e que, por sinal, é um caminho tranquilo, né? Porque a carga maior e o peso maior ele carregou sobre si e com isso abriu a possibilidade de salvação. E o resumo disso é de que temos que continuar fazendo a nossa parte como ser humano se quisermos adentrar na glória, né? Essa é a regra, né? Que foi instituída para que possamos alcançar este lugar. E para isso temos que se abster, deixar muitas coisas de lado para poder ser obediente segundo a vontade de Deus, né? As quais é revelado em cada encontro com seu altar, em cada encontro com sua palavra revelada pelo Espírito Santo. Amém. Amados, também vamos ouvir o hino de arrependimento e em seguida vamos para a oração do Pai Nosso. Vamos nos levantar e orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, os vossos pecados são perdoados, e a sua paz esteja convosco para sempre. Amém. Amém. Pai querido e amado Deus, novamente, Senhor, unimos-nos as nossas mãos em oração a Ti, Senhor. E Pai, que agora, como dito na palavra, possamos levar no coração o título desse serviço divino, que é obediência, benção. E não queremos, Senhor, permitir em nossa vida o esmorecer, o sentir no caminhar da nossa vida para ao contrário disso, Senhor. Nós queremos continuar lutando para ser cada vez mais e melhor obediente, Senhor, àquilo que Tu espera de cada um de nós. Portanto, Pai, nos ajuda, Senhor, dando as forças, sabedoria divina, nos livrando de todo o mal deste tempo que muitas vezes, através disso, quer influenciar a nossa vida, nosso dia a dia, para o outro lado, Senhor.
Por isso nós estamos diante da Tua palavra, porque aqui sentimos de que Tu fala e nos ajuda o caminho que devemos trilhar. E hoje falou e fez lembrar o caminho da obediência. Agora, Pai, entregamos todas as coisas nas Tuas mãos, Senhor. Como dito na oração inicial, as circunstâncias, as necessidades de cada um dos nossos irmãos, de cada um dos nossos servos, Senhor, abençoe o ativar de cada um dos servos, dos seus familiares, que possam ter alegria no coração em tudo aquilo que fazem, sabendo que o pouquinho que cada um faz é para a honra, louvor a Ti e para o desenvolvimento da igreja do Teu Filho Jesus, Senhor. E então dê, Pai, a alegria no coração de cada servo, de seus familiares, de cada irmão, irmã, que possam desfrutar o maravilhoso dom de poder fazer algo, de poder trabalhar a Ti para a Tua obra, Senhor. Olhe pelos enfermos, pelos também que estão desempregados, olhe também, Pai Celestial, pelos nossos governantes, não só aqui, mas ao redor do mundo, e que os nossos irmãos destes países em conflito também possam estar amparados, Senhor, por Ti e pelas orações. E tudo demais fica nas Tuas mãos, Senhor. Também lembramos da oferenda do Teu povo. Abençoa, Pai, estas oferendas e as mãos de quem as tem trazido. Deixa-nos viver uma semana de paz, de alegria e de benção. O rogamos tudo isso em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Santo Espírito esteja e permaneça em vossos corações para sempre. Amém. Bem, amados, foi uma alegria poder também compartilhar esta hora de benção. Que todos tenham um feliz e abençoado domingo e até o próximo encontro, quando Deus permitir. Até sempre.